6 de fevereiro de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 7. O mês de fevereiro tem 28 dias, como você já sabe, e o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então, nesse mês, nós fizemos uma organização para ler todo o livro de Provérbios dentro dos 28 dias. Então, no dia 1º, nós fizemos a leitura dos capítulos 1 e 2, e por isso que hoje, que é dia 6, nós vamos ler o capítulo 7. Amanhã, nós vamos ler os capítulos 8 e 9. E fazendo dessa forma, quando chegar o dia 28, nós vamos ler os capítulos 30 e 31. E desse jeito nós vamos conseguir ler o livro de Provérbios dentro dos 28 dias de fevereiro. Então, vamos à leitura de Provérbios 7. Provérbios 7 é um capítulo que fala a respeito do cuidado com a mulher adúltera. Nesse capítulo 7, o rei Salomão conta para nós que ele viu da janela da casa dele uma mulher que era casada e que sempre estava nas praças. Ela estava nas ruas e ela sempre era alvoroçadora. Dá de entender que ela sempre que o marido viajava, ela usava roupas provocantes, colocava perfumes fortes e saía para buscar algum jovem com quem ela se deitava, e ela vivia nessa prática. E Provérbios capítulo 7 fala para o jovem: não caia nessas mulheres, não se envolva com a mulher casada, com a mulher que coloca uma roupa provocante, não se envolva com a mulher pela aparência, quando ela é desonesta e é infiel ao seu marido. Um outro detalhe de Provérbios capítulo 7 é que essa mulher, quando ela convida o jovem para se deitar com ela, ela diz a ele assim: eu já paguei os meus votos. Então essa mulher era uma mulher que também participava da igreja. Ela ia até o templo, fazia sacrifícios a Deus e depois ela entendia que ela podia viver no seu pecado. E quando o Provérbios 7 nos fala isso dessa mulher, ele nos mostra que muitas pessoas estão dentro da igreja, mas elas são adúlteras. Em Tiago, no capítulo 4, está escrito que aqueles que dizem que seguem a Deus, mas estão presos na cobiça e na inveja, são adúlteros. Porque quem é o adúltero? É aquele que está casado, que está casada, mas que trai o seu marido, a sua esposa. Então nós que temos um pacto, uma aliança com Deus, quando nós deixamos a inveja e a cobiça e as palavras de maldição entrarem na nossa vida, nós estamos sendo infiéis a Deus. Por isso que Tiago fala que o adúltero, a adúltera, é aquele que desonra a Deus. E aqui, em Provérbios 7, nós vamos fazer a leitura em breve, vamos fazer aqui já a leitura, e você vai ver que a mulher fala para o jovem: eu já paguei os meus votos. Então, como quem diz, eu já estou pura, você pode se deitar comigo. E aqui em Provérbios 7, Salomão fala: não caia nisso, porque depois que você cair nessa aventura, você pode achar que isso é uma coisa normal. Você sai com essa mulher casada e você carrega a experiência, as memórias, o seu corpo, os hormônios ficam viciados, passam a gostar disso. E você passa a ser mais facilmente tentado quando sai pelas ruas no dia seguinte. Você pode ver uma mulher parecida com aquela mulher, você pode ter lembranças na memória
que vão remeter você para esse momento e você vai estar mais inclinado para o pecado. Claro que quando você lê esse capítulo 7 de Provérbios, ele está falando dessa mulher que é sedutora, que atraiu esse jovem, que colocou ele nessa rede e que esse jovem tropeçou. Mas é um alerta para você também que é mulher, que pode ter o homem adúltero, que fica pelas ruas, pelas praças, observando com a finalidade de ter uma conversa e dizer: você pode sair comigo porque a minha esposa não está em casa. Muitas mulheres se envolvem com homens casados e depois dizem que não sabem o que fazer porque estão em dúvida. Porque eu não sei o que fazer. Se você está envolvido ou envolvida com uma pessoa casada, Provérbios capítulo 7 não deixa dúvida nenhuma. Você está no caminho torto. Você está no caminho errado. O caminho de quem anda com uma pessoa casada é o caminho da pessoa que não tem entendimento. Então, vamos ler aqui Provérbios 7. Provérbios 7 fala assim: Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. 2. Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Veja aqui o destaque no versículo 2. Escute a sabedoria e cuide como você cuida dos seus olhos. Versículo 3. Guarde sempre, sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Nós lemos em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, que de tudo que nós devemos guardar o coração, porque é do coração que saem as respostas da vida. Você sabe que muitas vezes, na razão, você sabe que é errado fazer alguma coisa. Mas quando você não cuida do coração, você acaba fazendo alguma coisa. É aquela situação em que você fala: eu sei que é errado, mas o meu coração fala para mim que é para fazer isso. O meu coração, o meu sentimento, o meu coração. Se você deixa o seu coração mandar na razão, você vai acabar sendo destruído, você vai acabar sendo destruída por não guardar o seu coração. O versículo 3 aqui diz, do capítulo 7, guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. 4. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. 5. Eles conservarão você longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. 6. Uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa. 7. Vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. 8. Esse rapaz estava andando pela rua, perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele passava por perto da casa dela. 9. Ao anoitecer, quando já estava escuro. 10. E aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele vestida como uma prostituta e cheia de malícia. 11. Ela era espalhafatosa e sem vergonha e estava sempre andando pelas ruas. 12. Ficava esperando em alguma esquina, às vezes numa rua, outras vezes na praça. 13. Ela chegou perto do rapaz e o abraçou e beijou. Então, com um olhar atrevido, disse: 14. Paguei hoje os meus votos, e a carne da oferta de paz está comigo. 15. Por isso eu saí procurando você. Eu queria encontrá-lo e você está aqui. 16. Já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. 17. Eu a perfumei com mirra, aloés e flor de canela. 18. Venha, vamos amar a noite toda. Passaremos momentos felizes nos braços um do outro. 19. O meu marido não está em casa. Ele foi fazer uma longa viagem. 20. Levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias. 21. Assim ela o tentou com os seus encantos e ele caiu na sua conversa. 22. E num instante, lá foi ele com ela como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha. 23. Onde uma flecha
atravessará o seu coração. Era como um pássaro que entra num alçapão, sem saber que a sua vida está em perigo. 24. Agora, meu filho, escute. Preste atenção no que vou dizer. 25. Não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração. Não ande atrás dela. 26. Pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar. 27. Se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos pelo caminho mais curto. Veja que Provérbios 7 fala justamente sobre essa tentação da mulher que é adúltera e orienta a ter sabedoria e fugir desse laço. Porque quem cai com uma mulher que usa roupas provocantes, que usa perfumes chamativos, que chama a atenção e razão da forma como se porta, cheia de malícia, fica viciado nisso. Acaba perdendo a sua capacidade de se guardar dessa armadilha. Fica vulnerável, fica como uma presa fácil. A parte final de Provérbios 7 fala que ela matou a muitos porque a pessoa que cai nisso, ela fica tentada a repetir o vício, a procurar outra mulher assim e outra aventura, e ela passa a ter dificuldade de formar a sua própria família e de ter um casamento abençoado por Deus. Quantas pessoas que saíram com muitas pessoas, vários parceiros, várias parceiras, e depois têm dificuldade de encontrar uma pessoa. E quantas pessoas ficam machucadas emocionalmente, porque às vezes se apaixonam, muitas mulheres, por um homem casado, e depois o homem casado tem a sua esposa, os seus filhos, e aquela mulher fica sempre em segundo plano, quando poderia ter a sua própria família. E Provérbios 7 fala sobre isso. Fala para fugir dessa situação. A orientação da palavra é que cada homem e cada mulher tenha o seu casamento, que cada homem tenha a sua esposa, que cada mulher tenha o seu marido e possa ter a sua casa e possa ter a sua felicidade guardando bem a sua casa. Essa é a orientação que a Bíblia apresenta. Entrando aqui no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e o valor desse livro é que em Gênesis nós encontramos os princípios de Deus, quando ele criou todas as coisas. E Gênesis, aqui no capítulo 2, você vê no versículo 24 como que Deus criou as coisas. Que ele fala, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Então esse versículo 24 mostra que quando Deus criou o mundo, ele criou e ele deixou essa determinação. O homem deve deixar o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Nós vemos nesse texto que na criação de todas as coisas, Deus criou o homem para ter uma mulher, e criou a mulher para ter um marido, e para que os dois sejam tão unidos que formem uma só carne, que os dois sejam um só. Essa unidade do homem com a mulher é que traz a fortaleza para que o casal consiga proteger a sua família e consiga ser uma unidade com Deus. Você vê que Paulo, falando a respeito do casamento, quando ele vai lá em 1 Coríntios, ele repete essa ideia, que o homem tem que ter uma só mulher e a mulher tem que ter o seu marido. Veja aqui em 1 Coríntios 7. Aqui em 1 Coríntios 7 você vê que ele diz aqui no versículo 1, agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. O povo de Corinto escreveu uma carta para Paulo, dizendo que era melhor ficar solteiro.
E aí Paulo começa a responder essa carta e ele diz assim: vocês me escreveram isso, certo? Aí o versículo 2: mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Versículo 3: o homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Quais são os deveres do marido e da esposa? Guardar fidelidade, guardar o pacto, a aliança que um tem com o outro. Aí o versículo 4: a esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. 5. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo a fim de se dedicar à oração, mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Então aqui, o primeiro compromisso, cumprir o dever do marido e a mulher cumprir o dever de esposa, significa fidelidade. O segundo dever, versículos 4 e 5, manter intimidade, porque a intimidade é o que une o casal. Tem mulheres que negam a intimidade ao marido. Tem homens também que muitas vezes negam, dizendo que estão cansados. É necessário que você que é esposa e você que é esposa, que o casal tenha um comprometimento em manter a regularidade na intimidade. Tem casais que têm dormido em camas separadas, mas, biblicamente falando, é para o casal dormir juntos, para o casal manter essa unidade. Essa separação lança o homem e a mulher para a tentação. Quando um marido, uma esposa decidem dormir em camas separadas, em não manter a regularidade na intimidade, o que acontece? Sai no trabalho, sai na faculdade, sai na rua e de repente está ali sendo tentado, porque não está zelando na intimidade dentro de casa. Aí versículo 6. Eu não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Ou seja, na verdade aqui a palavra é como uma orientação. Versículo 7. Realmente eu gostaria que todos fossem como eu. Você que estuda a Bíblia sabe que Paulo permaneceu solteiro, sendo um missionário. Então ele diz aqui, realmente eu gostaria que todos fossem como eu. Porém, cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e outro aquele. Paulo reconhece que as pessoas, não são todas as pessoas que conseguem ter esse dom de serem celibatários, né? O celibatário é aquele que vive sozinho, como Paulo viveu. E aí o versículo 8, ele fala sobre aos solteiros. Aos solteiros e às viúvas eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar como eu. 9. Mas, se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Agora o versículo 10. Para os que já estão casados, tem um mandamento, que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do marido. Então nós vemos aqui que Paulo fala sobre a importância, ele concorda com o princípio de Deus, que o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe e ter a sua esposa e os dois formam uma só carne. Agora, nós vamos ler aqui alguns versículos de Provérbios, capítulo 31. O capítulo 31 de Provérbios é o último capítulo de Provérbios, mas nós vamos ler aqui do versículo 10 até o versículo 31, porque esses versículos falam sobre as qualidades de uma mulher virtuosa. Então, como Provérbios 7 fala a respeito da mulher adúltera e dá o conselho para que o jovem escolha uma mulher e se case, então Provérbios 31 mostra como que a Bíblia fala que a mulher deve ser, quais as qualidades ela deve ter, para que se tenha uma referência a respeito de com quem casar. Provérbios 31, versículo 10 diz assim: como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. 11. O seu marido confia nela
e nunca ficará pobre. Primeira característica da mulher que é virtuosa, ela é fiel. E ele nunca ficará pobre porque ela é uma pessoa que sabe administrar o dinheiro. Ao invés de ser, de acordo com a Bíblia, uma mulher que gasta e gasta e gasta, ela é uma mulher que administra o dinheiro. Veja aqui o 12. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. 13. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. A mulher virtuosa, pela Bíblia, é uma mulher trabalhadora. Versículo 14. De lugares distantes ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. 15. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. 16. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. Muitas pessoas dizem: a Bíblia fala que existe um modelo patriarcal, que o homem traz tudo e a mulher apenas cuida da casa. Mas quando você lê Provérbios 31, você vê que a mulher virtuosa, que é uma boa esposa, ela examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ela ganhou e faz nela uma plantação de uvas. Então, ao contrário do que dizem, a Bíblia fala que a mulher sabe fazer a gestão do seu dinheiro. Ela sabe avaliar uma propriedade. 17. É esforçada, forte e trabalhadora. 18. Conhece o valor de tudo o que faz. Conhece o valor de tudo o que faz. Significa ela sabe o valor do seu trabalho, do seu serviço. E trabalha até tarde da noite. 19. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. 20. Ajuda os pobres e os necessitados. 21. Quando faz muito frio, ela não se preocupa porque a sua família tem agasalhos para vestir. 22. Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. Quando 22 fala que ela faz cobertas e usa roupas de linho, está dizendo ela cuida da sua aparência. Ela cuida de como se veste, como se porta. 23. O seu marido é estimado por todos, é um dos principais cidadãos do lugar. 24. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. Quando o versículo 23 fala que o seu marido é estimado por todos, é um dos principais cidadãos do lugar, isso aqui nos chama atenção porque tem muitos homens que querem uma mulher e trabalham e estabelecem muitas exigências. Mas aí vem uma pergunta, o 23. Você é um homem que é estimado por todos? Você é um dos principais do lugar em que você está? As pessoas olham para você e falam: ele é um homem decente, uma pessoa que é fiel, é trabalhador, é temente a Deus, ama a esposa, realmente se dedica a cuidar dos seus filhos? Porque é fácil querer que a mulher seja virtuosa e ser uma pessoa que não tem comprometimento com Deus e não tem comprometimento com os seus deveres. Veja que essa mulher aqui, que está descrita em Provérbios 31, está escrito no 23, o seu marido é estimado por todos, ou seja, ele também é um homem de valor. Para você exigir uma pessoa de valor, você tem que ser uma pessoa de valor. E é um dos principais cidadãos do lugar. 24. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. O 24 mostra que a mulher virtuosa ela é empreendedora. O 25. Ela é forte, respeitada e não tem medo do futuro. Por que não tem medo do futuro? Porque ela sabe fazer a aplicação do dinheiro, ela tem entendimento da administração e gestão. 26. Fala com sabedoria e delicadeza. 27. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Veja, a mulher virtuosa não tem tempo de ficar fofocando, falando da vida das outras pessoas. Tem aquelas mulheres que, quando o marido sai, elas ficam na vizinha, falando da vida dos outros, ao invés de se dedicarem ao cuidado com a própria família. 28.
Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Então a mulher virtuosa é aquela que tem o reconhecimento dos próprios filhos e do seu próprio marido. 30. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. O versículo 30 traz uma pista aqui para você que é solteiro. Busque uma mulher que teme ao Senhor. E o versículo 31. Deem a ela o que merece por tudo que faz, e que seja elogiada por todos. O 31 fala: deem a ela o que ela merece por tudo que faz. O que uma mulher dessa, que é virtuosa, merece de acordo com a Bíblia, e que ela seja elogiada por todos. Veja aqui o que a Bíblia fala que essa mulher merece. Aqui em Efésios, no capítulo 5, no versículo 25, nós vamos ver aqui o que a mulher merece do marido. 25. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. 26. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. 27. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Quer dizer, Cristo cuidou da igreja. Ele deu a vida pela igreja. Ele lavou e purificou a igreja com água e com a sua palavra. Significa cuidado com a igreja. Então, da mesma forma, 28, o homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. 29, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. 30, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Então a sua esposa faz parte do corpo de Cristo. Da mesma forma como Cristo cuida de todos, você deve cuidar da sua esposa. Aí o versículo 31. Como dizem as escrituras sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Veja que aqui ele repete Gênesis 2:24. É por isso que Deus estabeleceu essa determinação, que o homem deve ter a sua esposa e a esposa o seu marido, e os dois são uma só carne. 32. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. 33. Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. E para terminar aqui essa reflexão de Provérbios 7, nós vamos ler 1 Timóteo capítulo 3, porque também existem orientações na Bíblia a respeito do marido que uma mulher deve buscar. 1 Timóteo capítulo 3 fala a respeito das qualidades do bispo. Não significa que toda mulher vai casar com um bispo, com um pastor, com alguém que trabalha na igreja. Mas esse texto serve como uma referência para que uma mulher possa ver aqui um parâmetro de um cristão. Então aqui o 1 Timóteo 3 fala assim: este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. 2. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Então lá, quando nós lemos o Provérbios capítulo 31, versículo 23, que fala que o marido dessa mulher virtuosa, ele é estimado, ele é um cidadão estimado por todos, aqui em 1 Timóteo 3, ele fala que o bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ser um homem que tem um comportamento exemplar, deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Significa uma pessoa que tem a capacidade de ensinar a palavra de Deus, de ensinar os filhos no caminho certo, em todos os caminhos. Versículo 3. Não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo, não deve amar o dinheiro. 4. Deve ser um bom chefe. Por que não deve amar o dinheiro?
Porque tem maridos que amam tanto o dinheiro que eles preferem ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando e ganhando dinheiro, e eles ganham muito dinheiro e trazem muita riqueza para dentro de casa, mas eles não trazem a presença deles dentro de casa, porque a presença deles está totalmente focada em ganhar dinheiro e ganhar dinheiro. Não adianta nada a pessoa amar o dinheiro porque ela vai trazer coisas para a esposa e para os filhos, mas vai deixar a desejar na sua presença. Versículo 4. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. 5. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Versículo 6. O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. Então, o versículo 6 fala que o homem de Deus não deve ser orgulhoso, mas deve ser humilde. Agora o 7. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Então, é necessário que ele seja uma pessoa de respeito, uma pessoa que é reconhecida, porque é honesto, anda na verdade, não anda irado, contencioso, briguento, que fica criando confusão com as pessoas, uma pessoa que é humilde, não é arrogante, soberbo, orgulhoso, que passa por cima dos outros, desrespeitando as pessoas, uma pessoa que sabe administrar a sua casa, uma pessoa que cuida bem da sua família, que não ama o dinheiro porque entende que o dinheiro serve para o cuidado com a família e não ele ser um escravo do dinheiro, vivendo só para o negócio, para a empresa, esquecendo de dedicar o seu tempo para a família. E esse texto aqui de 1 Timóteo capítulo 3 traz aqui um parâmetro, e junto com todo o livro de Provérbios, que você vai lendo o livro de Provérbios, o livro de Provérbios vai falando que a pessoa deve ser paciente, deve ser humilde, deve ser honesta, deve ser justa, deve ser fiel, deve ser leal, que ela deve ter o temor ao Senhor. Todas as coisas que são faladas em Provérbios, junto com esses textos que nós lemos de Provérbios capítulo 31, sobre qualidades da mulher, e aqui 1 Timóteo capítulo 3, sobre qualidades de um homem de Deus, são parâmetros bíblicos para que você tome em consideração para buscar alguém para o casamento. E mesmo você que já é casado, você que é casada, você pode meditar nessas palavras e conversar com o seu cônjuge e buscar melhorar cada vez mais e mais para que o seu casamento seja abençoado e direcionado para a vontade de Deus. Tem ainda mais um texto que é de 1 Pedro, capítulo 3, que dá conselhos tanto para a esposa quanto para o marido. Vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 8. Assim também você que é esposa deve obedecer ao seu marido a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada. 2. Porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. 3. Não procure ficar bonito usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. 4. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado que tem muito valor para Deus. 5. Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. 6. Sara foi assim. Ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Você será agora sua filha se praticar o bem e não tiver medo de nada. 7. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber, junto com você, o dom da vida,
que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. 8. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Então aqui nós vemos que Pedro fala sobre a importância do marido zelar pela esposa e da esposa não ter a sua beleza apenas na aparência externa. Lá em Provérbios capítulo 31 fala que a mulher virtuosa se veste de linho. Então significa que a mulher deve cuidar da sua aparência, da sua roupa, mas aqui em Pedro, 1 Pedro capítulo 3, ele fala que não que ele condene que a mulher se arrume, mas ele fala aqui, versículo 3, não procure ficar bonito usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração. Ele destaca que, além do cuidado com a aparência, deve existir também o cuidado com o temor ao Senhor, com o que está no coração, em ser uma pessoa de valor. E lá em Provérbios 31 fala que a mulher virtuosa deve ter a sabedoria, a delicadeza, a generosidade na sua boca. Então lá em Provérbios 31 também fala que a mulher que teme ao Senhor é a que será louvada, aquela que tem também o valor no coração e não só na aparência. Então aqui com esse texto de 1 Pedro, nós encerramos essa meditação de Provérbios capítulo 7, reforçando que existem pessoas que estão dentro da igreja, mas que dizem que pagam seus votos, que estão andando na verdade, mas que estão carregadas de adultério. O adultério não é só a prática do ato em si. A pessoa pode estar dentro da igreja e cobiçando a mulher do outro, o marido da próxima. E tudo isso são coisas que devemos prestar atenção para que possamos estar em santidade com Deus. Esses pensamentos com cobiça pela mulher do próximo, pelo marido da próxima, são pecados que nos afastam no espírito de Deus. Nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, em espírito é o que carregamos dentro de nós. O nosso espírito deve ser puro e reto para recebermos a comunhão com Deus. E em verdade significa o que praticamos, o que fazemos. Agora quero abrir uma oportunidade para você que ainda não aceitou a Jesus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, Jesus, para entregar a própria vida para morrer pelos nossos pecados. E a Bíblia fala que todo aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus, crê que Jesus é o Filho de Deus e confessa com a boca que quer aceitar a Jesus, será salvo. Salvo do quê? Salvo dos próprios pecados. A pessoa será salva dos seus erros e ela vai receber o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, para morar nela e que vai ajudar a guiá-la até o céu. E terá o seu nome escrito no livro da vida. Então faça essa oração se você ainda não aceitou a Jesus, que com essa oração você vai fazer parte do reino de Deus. Você vai se tornar um filho, uma filha de Deus, e você vai ter o Espírito Santo que vai ajudar você a vencer os pecados. Diga nessa oração ali a frase número 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Todas nossas orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus, porque Jesus, ele veio, morreu por nós e ele já ressuscitou, está à direita de Deus, ouvindo as nossas orações e apresentando para Deus e intercedendo por nós. Por isso que todas as orações são exclusivamente feitas para Jesus. E o Amém confirma que a salvação agora está garantida na sua vida. Procure uma igreja em que você se sinta bem e participe dos cultos de estudo da palavra e também de oração.
Orar é muito importante para que você estabeleça relacionamento com Deus. A oração é conversar com Deus. Quanto mais eu converso com uma pessoa, mais eu conheço essa pessoa. Quanto mais você conversa com Deus, mais ele se vai revelar a você. Ele vai se mostrar a você. Como ele se mostra a você? No seu coração, você vai passar a sentir a voz do Espírito Santo dizendo: por que fazer assim? Não faça isso. Ele vai colocar um aperto no seu coração para te dizer que está errado o caminho que você está seguindo. E ele vai trazer paz, dizendo a você: pode fazer isso, pode seguir nesse caminho porque eu estou com você. Vamos agradecer a Deus. Se você esqueci de falar outra coisa, se você tem algum santo, imagem ou algum amuleto na sua casa, coloque num pacote e deixe fora da sua casa, porque você não precisa de mais nada disso. Você recebeu ao próprio Deus na sua vida. Você aceitou a Jesus. Você tem o Espírito Santo com você. Você não precisa de nada disso agora. Apenas siga orando sempre para Jesus. Ele vai ouvir a sua oração, vai responder a você, vai te dar iluminação, vai mostrar o caminho certo em tudo que você colocar nas mãos dele. Coloque tudo nas mãos dele. Totalmente tudo. Em Provérbios 3 está escrito: confie no Senhor de todo o teu coração e não apoie-se no seu próprio entendimento. Reconheça a Deus em todos os teus caminhos e ele endireitará os caminhos tortos. Isso está escrito em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Então, confie no Senhor em tudo, Ele vai estar à sua frente. Vamos fazer a oração final. Te agradecemos, Senhor, pela meditação em Provérbios 7. Pedimos que o Senhor livre dos laços, do adultério, da fornicação, da prostituição. E o Senhor livre da cobiça pela mulher do próximo, pelo marido da próxima. Que o Senhor venha colocar as tuas mãos e livrar dos laços preparados pelo diabo para trazer a destruição dos lares e das famílias. E que o Senhor visite os solteiros e as solteiras para que recebam a sabedoria de Deus na busca pelo cônjuge, que venham buscar alguém que tem comprometimento com o Senhor, para que possam formar famílias que venham servir para adorar ao teu nome, para seguir o teu reino, para servirem como testemunho da sua bondade, da sua fidelidade e da verdade da sua palavra. Peço que o Senhor liberte aqueles que estão presos ao vício da pornografia, da masturbação, da cobiça pela mulher do próximo, pelo marido da próxima, que o Senhor venha limpar a lascívia do coração daqueles que estão presos nesses pecados. Eu peço que o Senhor agora venha trazer pureza, que o Senhor venha romper toda a prisão com relação a esses tipos de pecados. No nome de Jesus, que o Senhor agora derrube e queime o coração, a mente, os olhos desse teu filho e dessa tua filha para que sejam purificados e lavados pelo sangue de Jesus. Faz, meu Deus e meu Pai, dessa forma, operando esse milagre de libertação completa para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.